Está no ar o Mimeógrafo Podcast, ou, para aqueles que são mais íntimos a partir de agora, Mimecast. Esse é o episódio 001, porque o de apresentação eu quis chamar de 000. E tenho certeza que você provavelmente não ouviu o último podcast, porque quem ouve podcast de apresentação, né? É coisa muito rara. Se você tivesse ouvido, você saberia quem está aqui presente hoje conosco. Mas antes de falar do convidado, eu quero chamar aqui os meus amigos. Chega mais, gente. Vamos já juntar aqui as cadeiras aqui para esse bate-papo. Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram esses dias? Cara, muito bem. É um prazer estar aqui de volta, né? E tava contando os dias para esse episódio porque o convidado é um cara que eu respeito demais, gosto demais, gente. Mas é um prazer estar aqui, Matheus, com vocês mais uma vez. E tenho só boas esperanças, boas expectativas. Pois é, e eu concordo com tudo que o Felipe falou, Matheus, mas eu só queria dizer que esse convidado é o culpado de tudo isso aqui. Verdade. Tudo nas costas dele, pode pôr tudo na conta dele, e ele é o responsável. Verdade, concordo. E eu vou falar para vocês uma coisa, finalmente começou, agora oficialmente o episódio 001, e você viu a fé da pessoa, né? Porque não é só 01, é 001 para ir até o 999. Mas vamos lá. Eu confesso que a última vez que eu estive nervoso, assim, com essa ansiedade toda, eu estava subindo no altar, viu? Eu estava casando. Para ver tamanha importância, a envergadura do convidado desse episódio. Mas vamos lá, gente. Eu quero chamar aqui nosso querido, amado Rabi, Pedro Dulce. Como é que você está, Pedro? Salve, salve, senhores! Privilégio estar aqui com vocês depois de tamanha apresentação. Eu não sei nem se eu vou conseguir alcançar as expectativas dos ouvintes. O que eles estão pensando de mim depois disso que vocês falaram. Privilégio estar aqui, meus amigos. Muito bom vê-los e ouvi-los. Matheus, Felipe e João, meus queridos. O prazer é nosso. Realmente é uma honra te receber aqui. Para quem ainda comete esse erro, esse equívoco de não seguir o Pedro nas redes sociais, terminando esse podcast, você pode procurá-lo, vai fazer bem para sua vida. Mas tem um motivo especial da gente querer começar o nosso projeto do Mimeógrafo com o Pedro, porque foi a partir de um projeto dele que nasceu esse projeto aqui. Eu estou falando do INC, do Invisible College. E só para situar um pouquinho as pessoas aqui, Pedro, antes da gente começar a conversar mesmo as outras coisas, explica para quem nunca ouviu falar aqui, em poucos caracteres, vamos dizer assim, o que é o INC? Muito bom. E bom saber assim, que o INC produziu essas amizades, né, esse encontro aqui. O INC, ele é uma... O nome técnico é uma startup. Uma startup geralmente são umas empresas bem contemporâneas criadas a partir de tecnologias para resolver problemas. E ele é uma escola de teologia totalmente online, e inclusive para nativos digitais. Porque a gente não tem só aulas que são assistidas de maneira remota, né, um curso, mas todo um ecossistema de relações através de recursos digitais, então de tecnologia, né? Então ela nasceu da necessidade do outro fundador dela, o Kaique Fernandes, de estudar. Ele me procurou e ele queria estudar teologia. Ele não tinha necessidade de cursar num seminário tradicional, um seminário presbiteriano, batista, assembleiano, mas ele queria estudar teologia. E ele me procurou e eu falei, bem, eu posso te orientar, eu posso te acompanhar, posso te tutoriar. E a partir disso a gente foi aumentando e tentando incluir mais pessoas para abençoar pessoas que tinham a mesma necessidade, estavam longe de seminários ou simplesmente as propostas dos seminários que existiam não atendiam às necessidades deles. E o INC então nasceu com uma filosofia e uma pedagogia toda diferente, voltada para essa dinâmica que a gente tem digital, autodidata, focada numa curadoria de livros reformados, a tradição que a gente faz parte, mas que a gente sabe que pode abençoar gente para além dos nossos arraiais, né? Às vezes presbiterianos, batistas, reformados de maneira geral.
E então nasceu assim. Ele então é uma escola que tem seus 3 programas principais. A gente pode estudar teologia lá em nível essencial ou em nível avançado. Todos os 3 aqui fizeram avançado, né, na primeira turma. É a First Class total, igual o X-Men. E além disso, esse ano a gente tem uma tutoria filosófica, que os 3 também estão lá sofrendo comigo, né? Então a gente estuda teologia e filosofia lá, fora outros cursos menores de cultura, arte, sexualidade, política e o que a gente acha que as esferas da vida que precisam ser respondidas com o evangelho. Então esse é o INC, para os íntimos, né? O Invisible College. Eu acho que já deu para os ouvintes perceberem que é viciante, então. Já sai de um ano, já entra no outro. Ô, Matheus, é bom lembrar que eles podem seguir o INC, né, tanto no Instagram quanto no próprio site do INC, que tem essas informações todas de curso, de tutoria, que é o theinvisiblecollege.com.br. Eles falam um pouquinho da nossa experiência aqui, né, como a gente já comentou, a gente se conheceu nessa tutoria lá, e foi uma experiência excelente, assim, é um ano bem massivo de conteúdo, assim, a gente vê muita coisa, e a gente aprende muita coisa, e esse diálogo, assim, foi muito interessante para o crescimento, tanto espiritual quanto o crescimento de conhecimento mesmo, assim. Não é um ambiente onde você consegue tanto ter diálogo com outras denominações, com outras pessoas que pensam às vezes um pouquinho diferente, e isso agrega muito, assim. Então, recomendo que vocês procurem conhecer mais sobre o INC. E como é prazeroso, né, gente? E vocês 3 são prova disso, né? Assim, cada um aqui é de uma denominação diferente, né? De uma igreja diferente, correto? Assim, só eu e o Felipe que somos presbiterianos, mas o João não, o Matheus também não, né? Exatamente. Essa abrangência é legal. Verdade. É muito gostoso esse relacionamento. Sim. É uma percepção apenas minha ou eu vou estar correto no que eu vou falar? Tá surgindo muitos cursos de teologia, para todo lado aí você vê de todo jeito, seminários, escolas de teologia, e assim, eu vejo no INC um diferencial, um atrativo para o jovem, desde a parte, lógico, visual ali do design. Quem baixa o guia, que é gratuito, está disponível na internet para qualquer um baixar, quem baixa o guia, vê os títulos ali do assunto que vai ser tratado no mês, é muito diferenciado. Então, é uma percepção correta minha, é um curso de hoje de teologia que conversa mais com o jovem, que tenta trazer essa linguagem. A gente tem uma ênfase na cultura contemporânea. Eu sei que tem boas escolas que focam numa cultura clássica, são influenciados e inspirados pela Idade Média, por exemplo, pela escolástica, que a gente respeita, gosta muito e estuda também, mas tanto eu sempre gostei da filosofia contemporânea, da teologia contemporânea, quanto o Kaique também sempre gostou, e ele é quase 10 anos mais novo do que eu, né, o outro fundador. Então ele tem uma outra linguagem, né, uma outra forma de perceber a vida, outras questões que a teologia precisa responder. É claro que assim, ele não é uma escola só para jovens, né? Vocês 3 não são meninos mais. Você está falando que a gente tem cara de velho, é isso que você está dizendo? A gentileza do Pedro é dele, né, própria. Mas isso envolve também outras pessoas, né? Não, vocês são tudo. Vocês são todos pais de família, tudo gente responsável. E nem por isso vocês ficaram de fora. Porque eu também quero dizer isso, né? Eu acho que tem questões contemporâneas realmente. Nada contra as outras escolas que são mais tradicionais nisso, eu acho que tem espaço. É só que não tinha nenhuma que se pretendia fazer isso. E a gente quer servir a igreja fazendo isso. Então não tem competição, não tem concorrência. Eu acho que a igreja evangélica é grande demais e precisa demais de toda e qualquer iniciativa educacional, de conteúdo. Por isso que é tão bom também começar mais um podcast. As pessoas pensam, nossa, mais um, assim, mais. Quanto mais tiver, melhor. A gente precisa muito de conteúdo de qualidade e o esforço do INC foi esse. Então, sim, a gente gosta da cultura contemporânea, a gente pode dizer assim. Perfeito. Ô Pedro, uma coisa que eu fiquei pensando, até na sua primeira resposta, uma história que a gente já ouviu, né?
Foi o Kaique que te procurou, pedindo por um curso de teologia, por uma orientação, e aí surgiu o IN. É uma história bacana para a gente conhecer, né? Mas eu fico pensando assim, por que você só não deu uma lista de livros para ele e mandou ele para casa? Porque, assim, é o que normalmente a gente faria, qualquer um de nós aqui, eu pelo menos, é o que eu faria. Faria uma curadoria aí de alguns livros, conversava um pouquinho com a pessoa, via o interesse, o nível que ela tá, e indicava meia dúzia de livros e vida que segue. Né? Como que disso, de uma pergunta, de um interesse, de repente vem esse start, né? De não, espera aí que isso pode virar alguma coisa muito maior e muito melhor do que a gente está imaginando. Isso é engraçado porque tem uma outra história que eu não conto muito, porque ninguém pergunta, é que antes do INC surgir, muito tempo antes, a gente quis criar uma escola. Tinha um nome muito maluco, chamava Eólica. Escola online de cosmovisão e não sei o que lá mais. Era um acróstico assim, interessante. Tinha também os significados mnemônicos obscuros, mas não deu certo. E eram de amigos muito, muito íntimos, eram 5 amigos. Que o Kaique estava junto, ela veio do Movimento Mosaico, né, que nós sempre fizemos parte, e era basicamente o conselho do Movimento Mosaico. Eu, a Karine, o Pijama, o Carlão e o Kaique, e não deu certo. A gente reuniu, tomou muito café, sentou, chamou, pegamos consultorias com gente assim do mercado e tal, e não deu certo. A gente chegou e falou assim, não vai dar certo, vamos cada um pro seu rumo. E desses, eu já conheci o Kaique há muito tempo, mas o Kaique, quem conhece sabe que ele é meio tímido, ele é calado, então assim, eu conversava pouco com o Kaique. O Kaique era a última pessoa que eu pensava em ter uma empresa junto, assim, vamos conversar. E aí um dia ele me procurou, e muita gente me procurava pedindo exatamente isso, me dá uma lista de livros. E aí eu falei pra ele, Kaique, tem muita gente que me procura com essa lista, deixa eu fazer essa lista, e você poderia pensar em fazer assim, com um design bonito, um PDF pra gente distribuir isso na internet. Ele falou, nossa, na hora, vamos abençoar o Brasil, vamos colocar isso na mão de muita gente. E aí essa foi a conversa um dia. Aí passou mais uns 2, 3 dias, ele voltou e falou assim, e se a gente colocasse uns outros links junto, assim, da leitura? Que a gente botasse uns podcasts, uns vídeos. Eu falei, nossa, é mesmo, né? A gente podia fazer isso. E aí passou mais uns dias, e se a gente colocasse uns exercícios, assim, de metodologias ativas? E aí a coisa foi crescendo. Foi quando a gente pensou no guia de estudos mesmo. E aí, então, reacendeu aquilo lá atrás da eólica. Aí ele falou assim, e se a gente oferecesse acompanhar as pessoas que quisessem isso? Eu falei, nossa, que legal, como que seria esse acompanhamento? Ele, podia ter uns encontros online e tal. Eu falei, nossa, a gente podia colocar umas aulas, né? Gravar uma aulinha aqui e outra ali. Ele falou, nossa, isso seria muito bom. E foi assim, foi absolutamente despretensioso, absolutamente assim, sem programação nenhuma. Tanto que os outros amigos lá da Eólica, que se estiverem nos ouvindo aqui hoje, eles sempre reclamaram, porque é como se a gente tivesse levado o projeto adiante e deixado eles para trás, mas não foi. Foi muito tempo depois e foi assim muito espontâneo. Eu me lembro que o Benjamin, meu filho, era muito pequenininho na época, a Carol tinha voltado a trabalhar e a hora que eu conversava com o Kaique era a hora que eu tava numa rede aqui em casa fazendo ele dormir, e eu ficava conversando com ele no WhatsApp, assim, a gente planejou o INC, assim, inteiro no WhatsApp, assim, pelo menos um ano, de tudo, assim, fechando contrato, lendo todas as coisas, fazendo tudo pelo WhatsApp. Então, assim, surgiu de maneira, assim, muito espontânea, muito leve, a característica dessas startups mesmo, bem enxutas, que o Kaique já conhecia, já lia a respeito e tal, e me incluiu nesse mundo. Então, nasceu assim, João, eu quis fazer a lista de livros, só que ele foi tendo mais ideias. E aí, assim, o grande susto não foi ter surgido o INC, foi ter tido alunos na primeira turma de uma escola que não existia. Vocês, eu sempre falo isso pra vocês eram homens de fé, porque assim, vocês se inscreveram numa coisa que não tinha aula gravada, que não tinha, vocês não tinham visto ex-alunos. Vocês entraram numa porta de um prédio vazio. E isso que faz o meu amor ser grande
por vocês. Vocês creram, vocês eram homens de fé. E não quisemos ir embora um ano depois. Exato, exatamente. Isso aí é amor, é só amor. Mas, ô Pedro, aí entra a pergunta que eu ia fazer. Quem é Pedro Dutti, né? Por que as pessoas quiseram comprar essa ideia? Que você, como você falou, surgiu assim, não tinha nada produzido. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco da sua formação, o que você estudou, quais são as suas áreas de interesse, o que você tem produzido, tinha produzido antes. Assim, eu acho que é interessante ter esse movimento, porque a gente não chegou no INC do nada, né? A gente chegou no INC porque a gente falou assim, pô, tem um cara ali que é qualificado e tem mostrado bom conteúdo cristão, tem mostrado uma vida cristã adequada e uma postura adequada, né? Eu acho que isso tudo é importante a gente conhecer um pouco também. Legal, muito bom. Eu vou contar brevemente essa trajetória e aí depois eu quero saber aonde que vocês entraram nisso, assim, eu vi isso aí, eu te conheci nessa época aí, pra eu saber também, né? Porque eu também nunca ouvi isso de vocês. Então, eu nasci num lar cristão, eu fiz a trajetória contrária da história da igreja. A minha família se converteu numa igreja neopentecostal. Depois a gente foi para uma igreja pentecostal clássica, na Assembleia de Deus. Eu fiz seminário a primeira vez lá. Foi quando eu fui fazer seminário e fazer a faculdade de filosofia. Então eu estudava filosofia de manhã, seminário à noite. Eu era jovem, tinha 18 anos, então assim, tinha todo o tempo e energia do mundo, por isso que eu fazia dois cursos ao mesmo tempo. Não tinha interesse em ser pastor na época, eu queria ser um teólogo e queria servir a Deus, eu tinha acabado de converter, então assim, eu tava com aquele fogo assim, de evangelizar as pessoas, explicar a Bíblia, e por isso que eu fui estudar teologia. Eu tive muitos problemas na minha igreja original, porque era uma igreja assim, de teologia da prosperidade clássica, assim, o pastor endossava isso, e eu tinha espaço na igreja, eu pregava na igreja, mas à medida em que eu fui estudando, a família que evangelizou a minha família era uma família de presbiterianos aí de Brasília, da terra onde o Felipe está. E eles sempre deram literatura reformada. Então, no segundo ano do seminário, na Assembleia de Deus, eu já era reformado, pelo menos na soteriologia. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ter problemas na igreja, porque eu pregava e o pastor despregava. Então a gente saiu e aí a gente foi para uma igreja histórica, né? A gente foi para a igreja presbiteriana. Chegando lá, eu fiz seminário de novo, porque eu cheguei, aí nessa época eu já tinha intenções pastorais, eu queria ser pastor, amava a igreja e achava que a igreja era que conseguia encarnar tudo aquilo que eu acreditava. E o pastor falou, olha, você vai ter que fazer seminário de novo, que não vai aproveitar nada do seu curso da Assembleia de Deus. Eu falei, nossa, mas nem a história da igreja é a mesma. Não dá para aproveitar, não aproveitar nada, tive que fazer o seminário todo de novo. E aí, nessa época eu fazia o mestrado em filosofia. Então eu fazia o seminário de manhã agora e o mestrado na filosofia à tarde. Ainda não era casado. Foi quando eu ganhei uma bolsa do Banco Santander e fui estudar em Portugal. Fiquei 6 meses em Portugal, na Universidade do Porto. Foi uma experiência muito legal. Voltei, continuei fazendo seminário. Aí depois eu recebi uma outra bolsa de estudos. Aí eu já estava no doutorado em filosofia para estudar na Holanda. E fiquei mais 6 meses lá na Holanda. Na época do doutorado eu voltei e concluí o curso de teologia. O curso de teologia ficou todo arrastado, assim, todo demorado por causa dessas minhas viagens aí da filosofia. E aí no seminário eu conheci o meu pastor, ele era professor de grego lá, o Ronaldo Crespim, grande responsável na minha vida assim, por me colocar nos eixos, me falar assim, que as tentativas que eu tinha na cabeça de misturar Foucault e Jesus não dava certo. Ele botava a mão no meu ombro assim e falava, Pedro, você tá errado o que você está tentando fazer. Eu não sei te explicar como, mas está errado. E também colocava literatura na minha mão, me ajudou muitíssimo. E aí me chamou para trabalhar com ele em 2013, eu fui e até hoje eu tô lá. Eu espero morrer lá na igreja. Eu gosto muito da minha igreja, eu gosto muito do meu pastor, eu gosto muito do meu conselho. Minha família ama a minha igreja. E nós estamos lá desde 2013, que eu sou pastor presbiteriano ordenado em 2017. Então tem pouco tempo. E aí eu sempre trabalhando em projetos paralelos. O INC não foi o primeiro curso online que eu me aventurei na internet. A ABC2, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, teve uma grande parcela aqui. Em 2016, eu ainda estava na Holanda, eles me chamaram para ser tutor do curso deles de Fé e Ciência. Um curso longo, muito bem feito, bem grande, exigente.
e eu era o tutor. Eu fazia mais ou menos o papel que o Douglas faz dentro do INC, que também é uma mente privilegiada nossa. Eu corrigia as atividades dos meninos, eu respondia perguntas, eu participava de fóruns junto com o Guilherme, o Roberto Covolan e outros convidados. Eu ainda estava na Holanda nessa época, então eu fiz isso 3 turmas pelo menos, 2016 2 vezes, 2017. Eu propus a eles um curso de Cosmovisão e eles aceitaram hospedar um curso meu de Cosmovisão dentro da BC2. E aí foi minha primeira experiência assim, dando aulas propriamente dito. E esse curso teve 3 edições também. E a gente então propôs um curso em 2019 sobre sexualidade, sexo, ciência e sociedade, também na BC2. Então assim, sou muito grato à BC2 também por todo o espaço que eles me deram sempre e com as parcerias que a gente ainda tem hoje com o INC. Desde 2016, então, eu tenho essa tutoria como um trabalho remoto que eu já via que poderia produzir muitos bons frutos. E até então que o Kaique, em 2018, finalzinho de 2018, me procurou e falou assim, bem, vamos conversar. Eu acho que a gente tem possibilidade de fazer uma coisa diferente, que não é no interesse da BC2, não tinha mais ninguém que fazia. Eu era professor no seminário presbiteriano, fui chamado depois que eu voltei da Holanda para ser professor lá de filosofia, cosmovisão, ética, as disciplinas de cultura geral. Um fato também que serve para mostrar que assim, eu não acho que o INC é a melhor escola do mundo, a única escola que a pessoa tem que estudar, não. Eu dei aula no seminário presbiteriano, amo a igreja presbiteriana e se a pessoa quer fazer seminário, ela tem que procurar bons seminários. Então isso, esse sou eu sou casado. É isso, assim, tem a parte importante da minha vida, assim, a qual não daria conta de fazer nada disso, que eu sou casado, né? Carol é minha esposa, a gente namora há muito tempo, desde que eu entrei na faculdade de filosofia, 2008, a gente namorava e nos casamos em 2016. Eu me casei com ela e mudei para a Holanda, então a gente tem, assim, 4 anos de casado e 3 anos e meio só que a gente mora junto, porque eu fiquei morando 6 meses na Holanda. E hoje a gente tem um filho chamado Benjamin. Tem 2 anos e é assim, fofura e a fúria em pessoa. Fala grego, hebraico, latim. Exato. E línguas estranhas que ele tá aprendendo e só ele sabe falar. Ô Pedro, fala um pouco pra gente mais assim, questão dessa época que você morou em Portugal e Holanda. Como foi exatamente lá? Onde que você morou? O que você viu? Você aconselha isso? Boa pergunta, porque foram 2 experiências bem distintas, assim. Eu gosto muito da vida acadêmica, né? Eu converso muito com o Felipe sobre isso. Por muito tempo, eu pensei que eu ia ser um acadêmico. Eu entrei para teologia para ser um acadêmico, porque eu já queria fazer filosofia. Fiz graduação, mestrado, doutorado, fiz iniciação científica, fiz tudo que um acadêmico faz, assim. Eu tenho um currículo lá grandão, que eu fiquei alimentando ele, igual o Leviatã, que a gente fica dando de comer e ele nunca tem fim, né? Mas em determinado momento, assim, eu desisti disso. A universidade, assim, gosto muito, acho que a ciência e o jeito que a universidade produz, assim, é interessante, mas a igreja começou a me fascinar mais. Eu acho que por muita influência do meu pastor, né, o Ronaldo. A igreja se mostrou para mim a grande comunidade cristã onde eu poderia servir os meus irmãos. E é claro, eu poderia servir mesmo não sendo pastor, mas eu entendi também que Deus estava me chamando para ser pastor. Mas mesmo já entendendo isso, já estando no seminário presbiteriano, eu falei, eu vou levar até o fim os meus estudos acadêmicos, porque o que eu gosto da universidade é o seu rigor. A universidade me ensinou a ser rigoroso nas coisas que eu falo, nas coisas que eu escrevo. Então, isso foi muito bom para mim. E surgiu essa oportunidade, o Banco Santander, ele dava bolsas para alunos com parcerias na universidade. Eu fui para Portugal estudar eu só fui para Portugal porque eu queria estudar com uma professora que dava aula lá. Eu sempre estudei Foucault, Agamben, Derrida, eu sempre estudei o pós-estruturalismo, né, dentro da filosofia. E essa professora era uma grande intérprete do pós-estruturalismo. Ela chama Maria Eugênia Vilela. Eu me lembro que eu li um livro dela, chamava Silêncio Tangíveis. Eu ganhei de presente uma professora minha e eu chorei em determinado momento na leitura do livro. Isso nunca tinha acontecido lendo um livro de filosofia. Na Bíblia, livro de teologia, eu sempre me emocionei, né? Mas não de filosofia. E eu falei assim, cara, eu quero conhecer essa mulher.
E foi uma experiência muito ruim. Porque quando eu cheguei lá, ela era muito sobrecarregada. Muito sobrecarregada. Ela trabalhava muito, então eu me encontrei muito pouco com ela. Tive poucas orientações, assisti muitas aulas dela, foi muito boa a experiência, muito boa, eu aprendi muito, viajei bastante, foi um tempo muito bom para mim. Mas academicamente falando, não foi tão legal. E aí foi quando surgiu em 2016 a possibilidade de eu ir para a Holanda. Já quando eu fui nessa época, então as coisas já estavam mais assentadas na minha cabeça sobre a filosofia cristã, sobre a filosofia reformacional. E aí então eu quis ir para a Holanda para estudar com alguém que era um grande intérprete dessa filosofia, que é um professor chamado Gerrit Glass, que é o cadeira Doiver de hoje lá na Universidade Livre de Amsterdã, que é a universidade onde que o Kuyper fundou, né? E aí um dia eu mandei um e-mail para ele assim, eu falei, cara, isso nunca vai dar certo. Mandei um e-mail para ele e no outro dia ele me respondeu. Ele falou assim, claro, tenho todo o interesse em te receber aqui, me manda o seu projeto. Eu não tinha um projeto. Aí eu falei assim, eu tô terminando o projeto, me dá uns dias que eu te mando. Mas assim, eu nunca imaginei que ele ia me responder. E assim, foi o contrário da experiência em Portugal. Foi muito bom, foi muito bom. Porque mesmo ele também sendo um professor muito ocupado, eu vi lá, e é isso que mais me encantou e que foi tão importante também para mim, eu vi muitos acadêmicos de primeira linha, não só ele, um outro professor chamado René van Woudenberg, que também era da filosofia, estudou com o Nicholas Wolterstorff. Foi aluno, foi orientando o Wolterstorff. Ele dava aula lá também, peguei aula com ele, todos crentes, oravam antes de comer. Se fossem gravar um podcast, iriam ter orado antes. Eles iam à igreja, estavam esperando Jesus voltar, entendeu? Todo mundo crente. E assim, academicamente, são as autoridades na área deles. E esse pessoal todo humilde, todo simples. Então a experiência na Holanda foi muito impactante, muito diferente da de Portugal. Todas as duas foram muito boas, mas foi muito mais impactante em termos assim, tanto acadêmicos quanto de fé. Eu tive contato também com professores da teologia, porque como eu tinha muito tempo lá disponível, assim, eu pegava 2 aulas por semana só. Eu tenho contato com professores da teologia. Quem te bancou na Holanda, Pedro? Desculpa te interromper, mas quem te bancou? Sem problema. Na Holanda foi a John Templeton Foundation, a GTF, uma fundação de amparo à pesquisa de diálogo de ciência e religião, que inclusive dá muitas bolsas, fomenta muitos projetos. A ABC2 foi fomentada pela John Templeton. E é algo bem interessante para quem tem interesses nesse tipo de projetos, né? Dá uma olhada lá no site, ele sempre tem bolsas, tá? Então foi pela John Templeton. E eu tive contato com os professores também da teologia. Eu lembro de ter lido um artigo aqui no Brasil por muito tempo que alguns professores da teologia lá da Universidade Livre tinham passado por uma reviravolta teológica conservadora. Porque por muito tempo ela foi liberal, mesmo assim, muito tempo depois do Bavinck, né? Quem assumiu lá algumas gerações depois, o Berkouwer, teve uma fase bem neo-ortodoxa, né? Bem bartiana, e depois o pessoal que assumiu depois dele, um pessoal muito influenciado pelo historicismo, pelo liberalismo. Só que os professores que estavam lá agora, eles tinham passado por uma reviravolta assim, de conversão, e eles eram crentes também. Eu li sobre isso, eu falei, eu vou ver se esse povo é crente mesmo. E eram, impressionantemente, assim. Claro, a faculdade de teologia lá é uma das maiores da Europa, né? Tem tudo quanto é tipo de professor de teologia lá. Mas o cara que é o professor de teologia sistemática lá, o Cornelius van der Kuy, e um outro de teologia e ciência, o Rigisbert van der Brink, eles são muito evangelicais, muito crentes, muito dóceis, me receberam lá, apresentei trabalho no grupo de estudos deles lá. Então, assim, foi uma experiência muito boa, sobre todos os aspectos, assim, foi muito enriquecedor. Por causa disso, eu vi intelectuais de alto nível, comprometidos com a fé cristã histórica e fazendo um bom trabalho acadêmico. Aquilo me encheu os olhos, assim, de ver que a teologia neocalvinista, filosofia reformacional, não era um assunto, assim, de livro de história. Estava vivo, o pessoal estava produzindo, ainda está produzindo, né? Estão fazendo muita coisa lá. E isso foi muito marcante. E você fala holandês, Pedro? Não, falo não. Eu aprendi o básico, né? Bom dia, com licença, por favor. Eu me lembro até hoje, o dia que eu estava saindo de manhã
para ir jogar um lixo fora lá na rua e ir pra igreja, né? Domingão de manhã. E aí, na mesma hora que eu saí, um cara saiu também na porta do lado. Aí eu falei assim, hoje. Eu mandei um bom dia para ele em holandês, ele respondeu. Aí eu falei assim, não sei falar mais nada. Entreguei meu lixo lá e fui embora. Foi o máximo de interação em holandês que eu tive. Então, assim, muito difícil. O holandês, assim, muito próximo do alemão, né? Então, uma língua muito gargantal, bem específica, assim. O tempo para estudar, mas compensa. E você quer estudar o Kuiper, ou você quer estudar o Bavinck, você tem que saber, pelo menos, ler em holandês, né? E, então, assim, acho que compensa para quem, assim, eu quero aprender um outro idioma, além do inglês, e eu gosto muito de teologia reformada. Tem que aprender holandês. Então fica aí a dica do Pedro para vocês que estão ouvindo. Quer ler Kuiper? Vai aprender holandês. Pedro, você falou uma coisa aí interessante que eu acho que dá pra gente levantar uma questão. O INC, ele tem um público mais específico, né? Vocês estão propondo, como você falou assim, vocês não querem competir com seminários de teologia, né? Vocês estão propondo que ela seja que o público que vai ter acesso ao INC é um público diferente, é um público mais voltado para a internet, que tá consumindo conteúdo online, e até onde eu entendo, assim, a gente que esteve lá dentro, vocês incentivam muito essa produção de conteúdo online, né? E como é que você vê essa questão de produção de conteúdo online versus produção de conteúdo para a igreja local, assim? Eu não sei se é uma percepção minha, mas às vezes eu acho que a gente está caminhando para um distanciamento da igreja local, em certo sentido, assim. Você não tem preocupação com isso? Como é que você vê isso? Muito boa pergunta. A gente sempre fala no INC que a gente é uma escola para teologia pública, né? Eu gosto muito de teologia pública, eu acho que é um ramo da teologia interessantíssimo, mas eu compartilho da visão do Kevin Van Hooser sobre que tipo de teologia pública, né? Que público é isso? O público é sempre a igreja. O Van Hooser, ele faz essa correção, né? Porque quando a gente pensa em teologia pública, a gente pensa o quê? Na sociedade, a universidade, a esfera pública, né? O Van Hooser vai falar que ela é pública porque ela tem um povo a quem ela se dirige, que é a igreja. Então eu acho que sempre boa teologia é sempre feita para a igreja, não é feita para outros lugares. Agora, outros lugares podem ser beneficiados da teologia feita para a igreja. E eu acho que a internet e a teologia pública, como a gente conhece, assim, para nativos digitais, né, que a gente faz, ela tem uma função, eu acho, da minha humilde opinião. A internet nos possibilita conhecer e saber que existem modelos, abordagens sendo feitas em outros lugares do mundo de maneira simultânea e que podem inspirar o meu trabalho dentro do local onde eu estou. Então, por exemplo, essa história que eu contei, eu li uma história sobre a conversão de 2 professores de teologia lá da Universidade Livre, quando eu estava aqui no Brasil ainda. E quando eu tive a oportunidade de ir lá, eu encontrei com os caras. Se não fosse a internet, isso não funcionaria. Só que, para que isso serve? Para me inspirar aqui, para eu fazer o meu trabalho aqui. Então, teologia pública e ser um teólogo público não é você ficar discutindo na internet, você comentar todas as notícias, você ficar famoso. Teologia pública serve, principalmente na internet, para você ou compartilhar ou você se inspirar com coisas interessantes que estão sendo feitas localmente, para que você também possa fazer localmente. Então eu me inspirei e vi muitas coisas acontecendo de maneira muito legal lá na Holanda, em outros lugares que a gente vê acontecendo e tal. E isso mexe como eu trabalho na minha igreja local. E eu acho que qualquer produção de conteúdo precisa ser voltado para isso. Porque um teólogo sem uma igreja, ele é uma mente sem um corpo. Ele é um cérebro sem pairando sem o seu corpo. Mentes teológicas foram feitas para corpos eclesiásticos. Isso é sempre um axioma assim, que não pode ser negociado. Ô Pedro, então você vê como problema, porque vamos colocar aqui um TikTok da vida, né? Que tá muita gente presente lá. Esse pessoal novinho que não faz parte da minha geração, mas estão lá, sei lá, estão comunicando de alguma forma a fé deles.
Não só lá, eu falei TikTok aqui como exemplo, mas estão no Instagram, estão no YouTube, estão no Twitter, estão em todo lugar. Mas estão comunicando com a internet. A gente percebe que muitas vezes não tem essa intenção, não tem esse público, não tem envolvimento nenhum com a igreja local, não é direcionado a isso. Isso é um problema ou está gerando algum problema? Pode vir a ser problema no futuro? Essa desconexão dessa geração? Eu tenho uma interpretação. Assim, por exemplo, eu passei por uma experiência muito interessante. A gente começou a gravar os sermões da minha igreja e começamos a disponibilizar, né? De maneira muito rudimentar no Spotify, antes da pandemia. Então, antes das pessoas estarem muito ligadas com isso, a minha igreja era bem provinciana quanto a isso. E eu me lembro de que, por algum motivo, a gente tirou aquilo do ar. Não sei porquê. O servidor não deve ter pagado, alguma coisa assim. Era na época do SoundCloud, não era no Spotify. E aí a gente recebeu um e-mail na igreja de um rapaz de Pau de Ferros, do Rio Grande do Norte, dizendo que ele tinha escutado aquilo lá e que aquilo era muito bom e ele estava terminando a série e para não tirar, pelo amor de Deus, daquilo. E a internet é uma bênção para isso. Uma bênção. Você tem uma Amazon que você compra um livro que foi publicado ontem, lá na Inglaterra, e ele chega em 4 dias na sua casa. Isso assim, é inimaginável do ponto de vista do que pode abençoar alguém. Agora, o problema pode surgir quando as pessoas começam a confundir e achar que o digital tem prevalência sobre o local, o analógico. Eu acho que a igreja vai sempre ser analógica. E eu tenho uma escola de teologia digital. Nós estamos aqui num podcast. Mas assim, a igreja sempre será analógica. Ela foi criada assim. Ela é sinônimo de reunião e de presença do povo de Deus. O Espírito de Deus só está ali porque o corpo está reunido. Então, quando essa confusão é feita e a gente passa a pensar que nós somos mais edificados ouvindo um sermão do Augusto Nicodemos em casa do que quando eu estou no meu culto, isso é um problema. No meu culto presencial na minha igreja, isso é um problema. Por quê? Porque essa imagem de ser edificado intimamente, pessoalmente, individualisticamente, ela é moderna. Ela não é bíblica. As pessoas passaram séculos sem ter bíblias em casa. Aonde que os cristãos eram mais edificados, fortalecidos e cresciam na fé? No culto. Onde que eles eram cheios do Espírito, cantando em salmos, falando com hinos e cânticos espirituais uns com os outros. No culto. O culto sempre foi central para a vida cristã. A internet, então, ela tem a capacidade de marginalizar a centralidade do culto na formação cristã e da igreja, por conseguinte, que eu acho perigoso. Aí sim eu acho perigoso. Agora, se não marginaliza, se eu sou muito beneficiado com tudo que eu leio, com tudo que eu ouço, com tudo que eu aprendo na internet, domingo, e eu tô lá louvando ao Senhor, vigoroso na minha igreja, se durante a semana eu estou envolvido com o meu povo, cuidando deles, pastoreando e tal, eu acho que só tem a contribuir. Então é preciso uma postura dinâmica, ao invés de fazer um jogo de soma zero. Essa é a minha opinião quanto a esses assuntos. Ô Pedro, só emendando aí nessa questão do Mateus, esse jogo dinâmico que você fala, ele tem que ser uma via de mão dupla também. Porque às vezes, nesse exemplo que o Mateus usou aí do TikTok, às vezes essa desconexão ela é tão grande por parte do povo em relação à igreja, que a igreja também acaba excluindo esse público ou até desvalorizando aquilo que é produzido. Então isso cria uma tensão entre a igreja, o conteúdo que é produzido na igreja local, o conteúdo que é produzido na internet e a gente que está no meio disso. Né? Então é interessante a gente ter essa até humildade, né, de reconhecer aquilo que é produzido na internet não substitui aquilo que é feito na igreja. E a Exato. Igreja também de reconhecer aquilo que está na internet que pode abençoar vidas e que pode abençoar os membros de igreja sem problema algum. Exato. Eu acho que a melhor coisa que um membro de uma igreja pode dar para o seu pastor, por exemplo,
é uma anuidade da Amazon Prime. Não para ele assistir, né, série na Amazon Prime, mas para ele poder comprar os livrinhos dele que ele precisar e chegar na casa dele rapidinho. Entendeu? Assim, facilidades na internet em que ele pode ter acesso. Por exemplo, você pode pagar uma conferência para o seu pastor ou para a liderança da sua igreja poder assistir, uma conferência da Vida Nova, e é totalmente remoto. Então, assim, você pode participar de coisas hoje, muitos cursos, de muitas conferências, ler muitos bons livros através da internet. Então, com certeza, a igreja também não pode fechar os seus olhos para aquilo que está acontecendo. E aí eu concordo com o Matheus, que a gente vê os fenômenos aí do TikTok e tudo mais. Aconteceu uma coisa essa semana assim que eu nem comentei com ninguém. Isso aqui é furo de reportagem aqui no podcast, que é o seguinte: eu descobri, na verdade, descobriram e me mandaram que o filho do John Piper, ele é um dos filhos dele, né? O Abraham Piper, ele é um TikToker famoso, só que ateu. Ele fica o dia inteiro gravando vídeos contra a fé cristã, falando quando ele estudava numa escola cristã, falando o que ele aprendeu na igreja e como que aquilo não tinha nada a ver, que ele foi ensinado que não podia ouvir música do mundo, que aquilo era música de Satanás e tal, e ele fica o dia inteiro naquele formato. E assim, é só ele falando, né, os vídeos assim, mas todos naquele esquema bem TikTok mesmo, todos recortados, bem dinâmicos, e ele fica lá o dia inteiro. Ele não tá nem no Instagram, ele nem tem conta no Instagram, ele já é assim, mas no TikTok ele é um influencer. Filho do John Piper, só que desviadão. Então, assim, você consegue seguir ele lá e só não presta atenção nos argumentos dele. Mas, assim, tá lá no Abraham Piper e tá lá, tem um monte de gente comunicando com um monte de gente e a gente tá lendo os livros do John Piper aqui achando ótimo, né? E é bom, tem que ler mesmo. Piper pra Kuiper, né? Assim, quanto mais Piper, melhor. Mas... e os filhos do Piper? Ele tem uma filha também muito presente na internet, né? A Thalita, que é inclusive adotada, né? A qual ele escreveu o livro referente ao racismo, né? Que a Vida Nova publicou. Ela é bem ativa também, inclusive discutindo questões de negritude, raça, gênero e tudo mais. Mas o irmão dela tá lá, do outro lado também comunicando. E o Piper tá absolutamente fora de tudo isso. Então, assim, às vezes a gente ainda está meio que consumindo teologia na era digital no ritmo do Piper. Nada contra o conteúdo dele, mas o que os Piper Juniors estão fazendo? E isso é o que move o Inc. São essas questões, nesse diapasão, nessa contemporaneidade, para esse tempo que a gente está se movimentando. Então, ó, fica aqui, ó. Esse ano as inscrições do INC, quem tiver conta no TikTok ganha quantos % de desconto? Olha, eu não sei se ganha desconto, mas assim, a gente incentiva muito produção de conteúdo, né? Os meninos sabem que o tempo todo a gente fica falando, olha, faz live, façam podcast, gravem coisas. O Matheus é o host também do podcast dos estudantes, né? Do INC, que é a categoria de base. Então, assim, tem que produzir, tem que inundar de conteúdo bom, assim, porque a gente pensa assim, nossa, a internet tem coisa demais e tal. Realmente, tem muita coisa, mas tem muita coisa que não presta. Tem muita coisa ruim. E tem muita coisa que simplesmente não tá enxergando aquilo que a gente tá vendo. Então tem que fazer, tem que falar, quer seja oportuno ou não, tem que falar. Ô Pedro, você tá muito presente na internet, você posta seus textos frequentes. Você tem noção, assim, do alcance que hoje chega suas postagens no Instagram, porque a gente vê que os hates estão cada vez mais aumentando. A gente vê que a gente tá chegando longe quando a gente começa a ter inimigos, né? Na internet. Eu acho que os stories mais vistos são do Benjamin, com certeza. Com certeza, mas uma galera sempre fala, olha, eu até cheguei aqui por causa de um texto, mas eu fiquei aqui por causa do Benjamin. Sempre chega gente assim. Eu não sei, sabe, Matheus, não tenho muita noção disso não. Eu não tenho muita dimensão dessas coisas não, sabe? Ainda é muito estranho pra mim, assim, tudo isso, mas eu sei que chega. Sabe uma vez que eu percebi, assim, como que essas coisas circulam?
Tem um presbítero muito, muito gente boa no meu conselho. Presbítero old school, assim, sabe? Plantador de igreja de muito tempo e tal, mas assim, absolutamente não digital, assim, totalmente analógico. E aí um dia, numa reunião do conselho, ele falou assim, não, porque me chegou um texto seu que você publicou e eu fiquei pensando sobre aquilo que você falou. Caraca, maluco, como que isso chegou lá? Porque não tem conta no Instagram, ele não tem nada disso. Ele sabe nem o que é isso. Então isso chegou para ele por outras vias. Então como que essas coisas vão, tal. O presbiterianismo, assim, eu sei de outras, né, das outras igrejas, tal, mas o presbiterianismo, o Felipe sabe, é uma comunidade muito pequena. Então essas coisas assim vão circulando entre os presbiterianos, né? A gente tem um jornal que chama o Brasil Presbiteriano. Então isso vai circulando no Brasil presbiteriano. Mas eu não tenho muita dimensão disso, não. Eu sei que eu faço. E eu vou fazendo meio sem dimensão também. Agora, tem uma coisa que eu não faço, que é entrar nesse jogo da internet, de polêmicas, de brigas. Eu não entro nisso. Muito raramente, e vocês sabem, assim, que a gente conversa muito ainda lá no nosso grupo, né? Eu fico, assim, muito cansado e irritado com algumas questões, aí eu vou lá e dou uma louca, né? E vou e posto uma coisa mais polêmica ou outra. Mas na maioria das vezes eu tento contornar as questões. Mesmo quando eu recebo uma crítica. Se eu recebo uma crítica direta, eu nunca vou responder essa crítica também diretamente. O fulano falou isso aqui de mim, ele não sabe disso, não sabe disso, não sabe disso. Eu vou pegar o problema que ele chamou atenção, vou ver o que ele tem razão, vou ver o que eu tenho que mexer e eu vou contornar o problema. Eu vou escrever sobre, eu vou falar sobre, mas eu não vou entrar nessa polêmica. Por quê? Porque é um ambiente muito desgastante, assim, só Deus sabe o que é você produzir conteúdo digital assim, frequente. Todo dia texto, toda semana podcast, todo mês podcast, vídeo, não sei o que. Isso é muito desgastante. E é mais desgastante ainda porque o pessoal não tem dó de você, não. O pessoal fala, critica. E se você fica muito fixado nisso, você daqui a pouco já deixa de ter prazer em produzir, de abençoar outras pessoas por causa de uma ou outra que falou. Então eu não me pego nisso. Então, às vezes eu posto uns textos assim, às vezes tem umas questões polêmicas e o povo tá se matando lá nos comentários. Eu nem apareço lá. Eu nem apareço. Porque, primeiro que eu tenho outras coisas para fazer, assim, né? Não dá tempo de ficar por conta disso. E outra que isso não é producente, assim. Eu sei que tem gente que fica por conta de ficar arrumando polêmica. Eu não posso alimentar isso. Então, o meu trabalho na internet é produzir, eu coloco, eu me dou bem em uma mídia específica, que é o Instagram, não sou muito bom em outras, então, assim, no Twitter, eu não gosto, eu uso o Twitter muito de bloco de notas, então eu tô com uma ideia na cabeça, eu vou lá e anoto, então o meu Twitter é pra mim. O povo briga lá, o povo curte, o povo fala, mas assim, eles estão só lendo o meu diário, porque é o meu bloco de notas, o meu Twitter. Eu não sigo ninguém, não acompanho ninguém, eu entro lá, escrevo e saio. Mas assim, no Instagram eu tô mais frequente, né? Eu acho que é uma linguagem que fala mais comigo. O TikTok me dá vertigem, o TikTok me dá um pouco assim de alucinação. Mas depois que eu vi o Abraham, eu fiquei pensando, eu tenho que estar lá no TikTok também. Porque o filho do Piper tá dando trabalho lá, e a gente tem que estar lá, presente. Então isso me move. Já tentaram te cancelar, Pedro? Duas vezes rolou uma pressãozinha comigo. Uma vez eu escrevi sobre o Olavo e alguns alunos do Olavo. E aí um dos alunos do Olavo tirou um print e não me marcou. Por motivos óbvios, assim, né? Porque ele sabia que não deveria me marcar. Porque ele ensina sobre isso, inclusive, assim, ele ensina como que você se comporta quando você é cancelado, etc. E ele não ia me marcar para ter migração de seguidores, né? Gente para ir lá conhecer o que a gente tá fazendo. Mas muita gente veio mesmo assim, porque tinha meu nome lá. E depois um outro aluno também do Olavo, assim, 2 alunos grandes dele, assim, também repostaram e comentaram. Mas, novamente, não chegou nada até mim. Então, assim, e eu também não postei mais. Assim, eu não gosto, sinceramente, quando essas coisas acontecem, eu não gosto. Eu tirei todos os meus prints, fiz todas as minhas considerações pessoais, mas não abri a boca em público para me defender, para chamar atenção de nada disso. E teve uma terceira vez, mas essa foi muito aleatória, assim, que eu postei um texto do Karl Barth, que eu comprei, um livro que eu comprei do Karl Barth, para continuar lendo o Karl Barth.
e falei que eu não gostava do Karl Barth, achava ruim. E aí a galera tirou o print e saiu falando mal de mim, que eu era obscurantista, que eu não sabia nada do Karl Barth, que era absurdo aquilo, como é que alguém poderia falar um negócio daquele e tal. E eu descobri que existe uma religião no Brasil chamado barthianismo, né? Mas também assim, foram falar de mim, eu nunca mais entrei no método da discussão e nem vou entrar. Eu sei o que eu li do Barth, os livros que eu tenho e o que eu acho dele. Eu não vou ficar brigando com isso. Então, assim, a internet é um ambiente muito inóspito. Porque é gente má querendo fazer isso mesmo, cancelar a pessoa, assim, é difamá-la, né? De maneira assim, sem medida. O pessoal não tá falando aquilo pra mim, ele não quer falar pra mim, falar assim, Pedro, você não acha assim que você foi longe demais dizer que o seu curso de filosofia é melhor do que os cursos universitários? Podia ter me chamado e falado, né? Falar assim, nossa, é mesmo? Será que não tem uma assimetria? Tá? Será que eu não fiz bem? O povo não quer edificar ninguém, o povo quer lacrar. E aí eu não tô afim nem de dar palco pra lacração e nem também de ficar respondendo com lacração, não. Então eu acho que eu me dou bem na internet porque eu não entro nessas brigas. Não entro nessas brigas. Não faz minha cabeça, não gosto. E quando eu sou colocado, igual esses 3 exemplos que eu dei aí, eu nem gosto muito assim, eu não consigo fazer nada no dia, fico lento, fico pensando naquelas coisas. Aí é o dia que eu vou passear, eu vou no centro da cidade comer pastel, eu vou fazer nada que exija a minha concentração, porque não vai dar para fazer nada. É interessante pensar que você falando assim, a gente entende que a internet se torna um meio para um outro fim. Quando você vê essas pessoas que estão aí atrás de treta e querendo causar e tal, parece que a internet é o próprio fim, né? Ali é que está acontecendo a coisa. E aquilo que a gente se propõe a fazer, não. A internet é um meio para alcançar um outro fim, para alcançar as pessoas, para chegar nas pessoas com mais rapidez e facilidade e tal, e não para ficar ali, né? Porque se é para ficar ali, daí é interessante você ficar brigando. Realmente faz sentido. Agora, se não... Não dá para assim, você acreditar e nem comprar um projeto de teologia pública que o teólogo passa 6, 7 horas na internet respondendo e escrevendo e compartilhando e brigando e mandando direct, assim. Não faz mais nada na vida, não tem como. Isso é um problema. Você não estuda, você não produz, você não pastoreia, você não cuida, tem alguma coisa errada aí. Então é isso aí, a internet é sempre um meio, nunca um fim em si mesmo. Ô Pedro, pra gente caminhar pro final aqui, para o pessoal continuar incentivado à produção de bom conteúdo na internet, quais são os principais assuntos hoje que você enxerga que são urgentes no nosso país? O que precisa estar sendo produzido de bom? Olha, eu acho... Vamos lá, tem alguns assuntos, assim, engraçado isso, eu falava sobre isso hoje. Tem épocas que a teologia enfatiza determinados assuntos. Não que não esteja sendo produzido outros textos e temas de outras áreas da teologia, mas tem épocas que são muito importantes, por exemplo, o século XX, né, com Karl Barth, por exemplo, Romanos, e as leituras de Romanos, os comentários de Romanos foram muito importantes, né, Martyn Lloyd-Jones, o próprio Karl Barth, etc. Eu acho que em termos de Bíblia, as leituras de Gênesis vão ser muito importantes, porque em Gênesis a gente tem relação com a cultura, relação com a natureza, então ciência, tecnologia, questões de gênero, a gente tem lá a criação do homem, da mulher, da família, então muitas questões importantes que estão sendo discutidas hoje em Gênesis, uma leitura de Gênesis, uma exegese de Gênesis precisa ser feita com cuidado. Em termos de teologia, eu acho que nós vamos viver um tempo da eclesiologia, as reflexões sobre a igreja, sobre a natureza da igreja, o seu propósito, justamente porque a gente passa por tempo em que ela tem tentado ser marginalizada, instrumentalizada no Brasil por política, por teologias e coisas do gênero.
e principalmente no interior da eclesiologia, a teologia do culto. Eu acho que isso nem é uma tendência no sentido de estarem se falando sobre isso, mas é uma necessidade, vai ser necessário falar sobre teologia do culto, que é talvez um dos maiores buracos da teologia da igreja evangélica brasileira. E que a pandemia escancarou isso, quando os pastores começaram a fazer ceia online, batismo online, culto online, tudo online, trocando elemento da ceia e fazendo culto de qualquer jeito. Então, assim, a gente não faz ideia do que é uma teologia do culto, uma teologia bíblica do culto e do que é agradável a Deus e o que não é. Não é o tipo de assunto que a gente lê. Quantos livros de teologia do culto a gente já leu? E a gente cultua todo domingo. E a gente não lê sobre isso. Então, é um sinal, né? Eu acho que a teologia do culto, então, vai ser muito necessária. E eu acho que uma coisa que precisava ser feita, que eu tenho conversado, inclusive, muito com vocês lá na filosofia, e que eu quero me dedicar a isso, é uma redescoberta das categorias judaicas, as instituições do Antigo Testamento, uma compreensão da teologia bíblica do Antigo Testamento para orientar tanto a nossa leitura do Novo, mas acima de tudo para a gente poder entender o que é próprio da visão de mundo cristã. Porque muitas vezes a gente confunde visão de mundo pagã, grega, medieval, árabe, com visão de mundo bíblica, quando, na verdade, como dizia Edith Schaeffer, o cristianismo é judaico. Então, entender as origens judaicas do Novo Testamento, aquilo que não faz mais sentido, as instituições e os institutos que foram cumpridos e substituídos, isso vai ser também muito importante para a igreja evangélica sair do seu espontaneísmo, para ela sair assim dessa orientação espontânea de fazer o que dá na sua cabeça e do que ela acha mais certo ou menos certo. Eu conversava, a gente está gravando esse podcast na semana seguinte à comemoração da Páscoa, e assim, muita discussão se o cristão comemora a Páscoa ou não. E, bem, eu sou da posição que não se comemora, porque a Páscoa é uma festa judaica. E ela foi substituída pela ceia no Novo Testamento. Como a circuncisão foi substituída pelo batismo e por aí vai. Só que, assim, as pessoas parecem desconhecer essas coisas. Então é um problema, acho que muito mais grave, muito mais sutil do que o ovo de chocolate, só o ovo de Páscoa, né? E não ensinar as crianças que a Páscoa é sobre o ovo de chocolate. Tá bom, então não é sobre o ovo de chocolate, mas é sobre ervas amargas, pão sem fermento e libertação do Egito? Não. E é uma data específica? Não, é todo culto que devia ter ceia em todos, ser celebrado o nosso Cordeiro Pascal. Então, assim, isso vai mostrando o grau de superficialidade da igreja. A gente acha que a igreja evangélica é superficial, mas ela é muito mais superficial do que a gente acha. Mas é muito mais superficial. Então, assim, tem muito trabalho para ser feito. Muito trabalho para ser feito. E infelizmente eu tenho visto assim, alguns produtores de conteúdo chamando essas questões de bobagem, chamando essas questões de periféricas. Bem, se os institutos do Antigo Testamento que foram cumpridos ou não no Novo são periféricos, eu não sei o que é central mais na fé cristã e na teologia. Então, isso vão ser carências que a igreja vai precisar responder. Caso contrário, ela vai ser engolida pelo espírito do tempo dela. Uau. Sem palavras. Sem palavras depois de uma dessas. É muita tarefa. Vocês concordam? Vocês têm que me dizer, gente. Eu tô aqui só eu falando no escuro. Eu concordo demais, assim. Tem uma coisa que acontece quando o Pedro fala comigo, que geralmente, esses dias mesmo, eu discordei dele de alguma coisa lá, do INC. Mas aí quando ele vai conversar comigo, na hora que ele termina de falar, assim, parece que tudo clarifica na minha mente, assim, tipo, nossa, realmente, você tá certo, desculpa, perdão. E esse lado pastoral e de saber explicar muito bem, assim, cara, eu concordo completamente. Isso é um dom do Pedro. Aí o Felipe vai tomar 7 banhos pra purificar de ter discordado do Pedro. Ele vai se banhar no rio 7 vezes. Vocês são meus amigos, por isso. Isso que vocês fazem isso.
Pois é, mas eu fico muito incomodado, sabe? Muito incomodado. Por isso, mais uma vez aqui, né? Porque a gente tá aqui, mas assim, mais uma vez a importância de iniciativas, de mais conteúdo, para fazer a coisa com seriedade, para fazer a coisa com rigor. O Matheus gravou, eu acho que o Felipe e o João também estavam, acho que não estavam, num podcast com o querido Kenner Terra, né? Sobre manuscritos do Mar Morto, sobre essa visão do Antigo Testamento. E assim, ele falou de coisas em níveis assim, muito que não são comuns na igreja, mas que são conhecimentos assim, sobre, por exemplo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que tem 60 anos, 70 anos, mas isso ainda não foi popularizado. Então, às vezes, a gente tá discutindo determinadas coisas que foram questões muito importantes, mas no século XVIII. E o pessoal, como diz o Matheus, está lá no TikTok no século XXI questionando tudo, assim. O que eu reitero que eu falei assim, porque é um paradigma, né, um exemplo. O que o Abraham Piper lá está falando é exatamente questionando isso, assim, olha, ser cristão é isso aqui, ser cristão é não ouvir rock. Tem um vídeo dele lá que é super debochado. Ele falando assim, olha, ser cristão é não ouvir rock, porque é do Satanás. Assim, será que Satanás está preocupado com isso, assim? E assim, ele só essa banda que preocupa ele, aquela outra não preocupa não, e essa aqui que não é tão satânica assim, porque não é de heavy metal, mas ela não é anticristã não. Então assim, é de um ardil e de uma sutileza que denuncia o quão superficiais nós somos. Então assim, é por isso que a gente tem que fazer um trabalho bem feito. Por isso que a gente tem que estudar as melhores fontes, ler os melhores teólogos, os melhores filósofos, para a gente saber, assim, aonde a gente está, que tradição que a gente responde, porque é a igreja do Senhor Jesus, é a noiva de Cristo. Ela tem o olhar de carinho e de aliança de Deus, e a gente tem o privilégio de fazer parte dela, ao mesmo tempo também que a gente é chamado para zelar por ela. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E isso às vezes me assusta. A gente precisa, Pedro, eu acho que essa geração nova que está tão presente nos meios aqui que foram falados, que uma geração que ame a igreja. Uma geração que ame a igreja. Porque se o interesse não for na edificação da igreja, cara, a gente vai estar fazendo show, a gente vai estar fazendo circo, a gente vai estar fazendo pirotecnia na internet. E se não for por um amor tão profundo pela igreja, de querer trazer um pouco disso que a gente tem recebido também no INC, sabe? E às vezes a gente enfrenta certas coisas, a gente passa por certas situações que a única coisa que nos motiva a querer continuar tentando alguma coisa é o desejo de ver as pessoas tendo seus olhos abertos um pouco, Exato. Amadurecendo um pouco na fé, Exato. Na caminhada, porque senão a gente fica com 10 anos de crente, 20 anos de crente, 30, 40 anos de crente e tá ali no beabá do leitinho, e eu acho isso triste. E espero que... Eu tenho certeza, na verdade, que o INC está contribuindo para que nesse Brasil surjam pontos assim de luz, sabe? De esperança, de um pouco de mudança, desse desejo. Amém. Esse é o nosso esforço. Ô, Matheus, tem uma questão interessante aí que você comentou, porque esse processo todo de você incentivar, né, um amor pela igreja, um amor em ver a igreja crescer, em você servir a igreja, ele é contrafluxo, né? Você está tirando as pessoas daquela ideia de que você tem que fazer coisa na internet para ganhar visibilidade, para ganhar seguidor, para ganhar likes. Não, isso não é o foco. O foco é você produzir conteúdo para engrandecer a igreja, fazer a igreja crescer e amadurecer. Então isso é muito contrafluxo, assim, é um trabalho árduo mesmo. Então, só mostra que a gente precisa de gente mesmo se capacitando para isso e gente que queira entrar nessa briga, né? Que acaba sendo uma batalha mesmo cultural. Né? E quando a gente se posiciona, quando a gente vai a público e fala isso, duas coisas acontecem. A gente afasta quem não está nem aí para a igreja,
mas a gente também atrai quem está desejoso de servir a igreja. E aí a gente vê que a gente não está sozinho, que às vezes os caras estão vociferando assim no Twitter e tal, e a gente pensa, meu Deus, e assim se sente mal por tudo que ele está vendo. Mas quando a gente se posiciona, quando a gente compartilha uns com os outros, quando a gente tem essas comunidades, a gente tem a possibilidade de ver que a gente não está sozinho, a gente pode se fortalecer, se estimular, se incentivar a continuar caminhando. Eu acredito muito nisso. E aí, mais uma vez, eu acho que a internet ajuda muito. Nós estamos aqui, nós nos encontramos, apenas eu e o Felipe nos encontramos pessoalmente. Hoje ele me mandou a foto, ele me lembrou, porque ele está em Brasília e eu estou em Goiânia. Mas nenhum de nós ainda nos encontrou presencialmente. Mas é inegável assim, que um sabe do outro, um conversa com o outro toda semana, um ora pelo outro, sabe das lutas pessoais. Então, assim, isso é muito importante pra gente, e isso tudo é um meio, sempre um meio para o nosso trabalho fiel de servir o corpo de Cristo. O Felipe falou um negócio interessante, que ele falou da igreja crescer e amadurecer, né? Parece que por muito tempo a gente se preocupou tanto com o crescimento e pouco com o amadurecimento da igreja. Então, assim, a gente viu um crescimento exponencial muito grande do meio evangélico no Brasil. A gente comemorou isso por muito tempo, esse crescimento. De repente não era mais estranho as pessoas saber que fulano, ciclano tinha se convertido, agora era crente, ia em igreja evangélica e tal. Mas faltou um pouco do amadurecimento, né? E de repente é isso que a gente está correndo atrás agora. Né? Bem ou mal, independente de qualquer falha passada, a gente está correndo atrás disso agora e crendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Exatamente, é isso aí, eu concordo. Eu acho que esse é o nosso trabalho, assim, um aprofundamento, cuidar dos nossos filhos, que são a igreja e para quem a gente vai deixar a igreja. Eles não são a igreja do futuro, né? Eles são membros da igreja, assim, né? Especialmente na igreja presbiteriana, as crianças são membros da igreja. Eu tenho que pastoreá-los, tenho que ensiná-los, tenho que prepará-los, porque eu vou entregar nas mãos deles a igreja do Senhor Jesus. E isso diz respeito a entregar para quem tem consciência do que está fazendo, né? E não para quem vai arrebentar com tudo que a gente fez, né? Olha, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo está amando e você já está querendo conhecer mais do Pedro se você ainda não conhece. O que eu fiz aqui agora? Abri o site da Amazon, já citamos a Amazon aqui, paga nós, mas já digitei aqui assim, ó, livro Pedro Dutti. Apareceu para mim Inteligência para quê? Que eu ainda não tenho. Fé Cristã em Ação Política. Identidade e Sexualidade, que eu dei de presente para uma pessoa esses dias, ela me retornou no WhatsApp agradecendo demais, falou que está amando. Tem Igreja Sinfônica, que o Pedro foi organizador. O que mais, Pedro? O que está faltando aqui da lista? Não, acho que esses são os 4 principais. Eu tive outros projetos menores de organização também, uns livros, os primeiros que eu escrevi que estão fora de edição, Ortodoxia Integral, Frei Bonhoeffer, um livro que eu organizei também sobre teologia e internet, mas esses são os principais. O Identidade e Sexualidade, da editora Monergismo, que é sobre isso, sobre gênero, sexo e sexualidade. O Igreja Sinfônica, junto com amigos sobre aspectos da igreja. Eu gosto muito desse livro, porque o formato dele já diz muito sobre a unidade da igreja. O Fé Cristã em Ação Política é o livro aí que eu escrevi para quase ninguém entender. Todo mundo reclama desse livro, que acha ele difícil, porque tem citação lá que tem trechos em holandês não traduzidos. Fala, gente, mas porque a citação no original não traduziu o holandês. Mas dá para entender. Mas assim, todo mundo reclama desse livro. E o Inteligência para quê? Que foi um livro assim, para todo mundo entender, foi bem editado, o mundo cristão fez um trabalho maravilhoso. E é sobre a nossa vida intelectual, né? Diz respeito ao nosso chamado e a como que a gente usa o nosso cérebro para a glória de Deus. Eu vou fazer uma defesa aqui do Fé Cristã em Ação Política. Não sei se é porque a gente estava na pegada do avançado no passado, mas livraço, gente, livraço. Inclusive, foi o mês que eu tive o meu artigo publicado no blog do INC, o famoso blog do INC.
é tão disputado o blog do INC foi por causa do Fé Cristã em Ação Política. Que isso, livraço. Não, ele é exigente, é um livro exigente, mas eu gostei muito de escrevê-lo também, assim, tem muito de mim lá, assim, e a Ultimato dá muito, talvez é por isso que ele ficou do jeito que ele ficou. A Ultimato me dá muito espaço, né? Então eles não cortaram nada, não tiraram nada do livro, e o que deixou ele, então, mais acadêmico, talvez mais denso, mas tem muita coisa de mim lá, muita coisa. E o Pedro foi muito humilde, porque na tutoria, o ano passado, ele colocou o Fé Cristã e Ação Política como leitura secundária, né, Pedro? Não era leitura... Foi, mas é porque o outro é o Coises, né? O outro é o grande livro do cientista político mais brilhante de todos os tempos. Como é que eu... Então, mas pode repensar isso aí, sem problema. Quem tem amigo tem tudo mesmo. Ai, gente, que prazer, Pedro. Muito bom estar aqui. Eu chego ao final aqui com muita gratidão mesmo. Daqui a pouco o Felipe e o João aqui podem despedir, mas eu quero, já encerrando, sei lá, é podcast de crente, eu vou fazer isso aqui então. Eu quero pedir para as pessoas orarem por você, as pessoas lembrarem de você. Eu vejo que é uma liderança do futuro, ou tão presente já, da Igreja Evangélica Brasileira. Orem pelo Pedro, que Deus lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, que você tenha um casamento cada vez mais abençoado, que sua esposa seja muito abençoada, que o seu filho cresça amando o Senhor e sendo bênção também, não só para a família, para a igreja local, mas como você tem sido para muita gente nessa internet. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão, Matheus. Privilégio, tá? Eu só concordo com o Matheus também em tudo que ele falou. E só posso recomendar, né? O pessoal também sempre está pedindo recomendação de livro, de perfil para seguir na internet e tal. Eu só posso recomendar aquilo que a gente tem visto tanto nas tutorias, né, como nos cursos avulsos, tudo aquilo que o Pedro tem produzido, seja no Invisible College ou algum projeto paralelo, tem abençoado muito a vida, e tenho certeza que o projeto é esse, a ideia é essa, e que Deus tem usado o Pedro e a família dele, de modo geral, para abençoar as nossas vidas, para abençoar a igreja. Então só posso recomendar mesmo que o pessoal vá se achegando, né? Começa a seguir no Instagram, começa a ler os textos, vira aluno e vem fazer parte aí do movimento. Isso, dessa família. Muito bom, João. Obrigado pela recomendação. Privilégio. Eu também só tenho coisas boas a falar. É um prazer receber o Pedro aqui. É um cara que eu conheci assim, muito rapidamente, pessoalmente, nesse dia dessa foto que ele comentou. E foi basicamente aquele dia que eu comecei a seguir, assim, né? E um cara que eu tenho aprendido a admirar bastante, não só em termos de conteúdo, mas como pessoa mesmo, assim. Um cara que tem me ajudado muito no crescimento, tanto de vida quanto crescimento de conhecimento mesmo. Só tenho a agradecer a Deus por conta disso. Deus continue te abençoando, é o que eu desejo, né? E foi bom a gente ter chamado ele para o primeiro episódio com o convidado, né? Porque se ele continuar nesse ritmo, acho que daqui uns anos a gente não consegue mais chamar ele, né, Matheus? Bom, vocês, tá vendo, gente? Esses são de verdade o João, o Matheus e o Felipe, tá vendo? Esse bullying, ó, porque estão todos bonitinhos, falando que me amam e tudo mais, né? Esse é o bullying aqui, ó, a linguagem do amor aqui, ó. O Matheus, quando me fez o convite, ele fez assim, parecendo que eu não ia aceitar. Eu falei, ué, claro, você tá doido, eu tenho que ir, porque essa é a última oportunidade que eu tenho, porque daqui a pouco vocês não vão me chamar pra participar. Então esse aqui são os hosts deste podcast, viu, senhores e senhoras que estão escutando? Esse bullying aqui, ó, que apareceu agora aqui no final. Muito bom. Privilégio. Muito bom, gente. Pedro, você quer recomendar alguma coisa aqui pra gente encerrar? Ficou faltando? Eu acho que só mesmo esse trabalho incansável, assim, de não desistir da igreja. A gente, às vezes, se lembra
no credo apostólico, né, que os artigos da nossa fé, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a gente sempre lembra que são, né, objetos da nossa fé. Eu creio no Pai, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo. Só que o credo ensina pra gente que eu creio na igreja também. A igreja é meu objeto de fé. Eu creio na igreja santa, única, católica. Então não desistam da igreja significa não deixar de crer na igreja, de ter fé de que ela é o corpo de Cristo e que ela precisa ser o objeto da nossa fé, de que Deus está desde o Éden preservando o seu povo, não permitindo que as portas do inferno prevaleçam sobre ela. Então não deixe de crer, apesar de tudo o que momentaneamente parece que nós estamos vendo. A história da redenção sempre foi a história da preservação do seu povo. Só essa é a minha recomendação. Que incrível, gente. Esse foi o primeiro podcast, o primeiro episódio, vamos dizer assim, do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês interagirem com a gente, seja no nosso Instagram, no nosso e-mail, no nosso blog lá no Medium. Interaja com a gente, fala o que você achou, o que você espera, o que você quer. E no episódio que vem, o nosso convidado foi citado aqui no começo, senhor Kaique Fernandes, o dono do bigode mais lindo dessa internet. E tenho certeza também que vocês vão curtir muito, vai ser muito bom estar com ele aqui. Até a próxima e valeu!